Boa noite, igreja. Agora a saudação do céu, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui, nessa quarta-feira, culto do ensino. Eu acredito que o pregador da noite está a caminho, mas nós já estamos aqui, nós vamos começar aí o nosso culto. E eu quero aqui ler um texto que já foi, vamos dizer assim, tema de reflexão, para a reflexão que eu passo para os grupos dentro do telefone de manhã. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém, igreja? Olha que término tremendo, Pelas suas feridas fostes sarados. Então esse texto aqui, ele está em plena conexão com a fala do profeta Isaías lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que diz que ele foi oprimido, ele, como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, olha só, uma conexão perfeita entre aquilo que Isaías disse há 700 anos antes de Jesus nascer, e agora Pedro, ele está dizendo isso depois que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Então eu quero dizer para você, querido, que em Cristo nós somos sarados. Fomos sarados não somente das enfermidades físicas, das enfermidades externas, mas fomos sarados da nossa alma. Fomos sarados de todo o mal do pecado e do próprio pecado, porque nele nós temos libertação completa do pecado. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos nessa noite. Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer? Nem uma sofridinha assim de leve? Não, irmãos, ninguém. A verdade é que ninguém gosta de sofrer. E está certo isso. Nós não nascemos para sofrer. O sofrimento é uma consequência do pecado. O sofrimento é uma consequência da nossa desobediência a Deus em Adão. Antes de Adão não tinha sofrimento. Quer dizer, antes de Adão pecar não tinha sofrimento. Adão, vivendo com Deus sem pecado, juntamente com Eva, não tinha sofrimento. O sofrimento veio depois que eles pecaram, Então é certo, a gente não gosta de sofrer. Mas quando a gente sofre por um motivo justo, tipo assim, eu fiz algo errado, cometi um delito, fiz algo que não deveria ter feito, e por causa daquele meu mal feito, vamos dizer assim, eu estou passando por uma situação de sofrimento. A gente até entende, sim ou não, irmãos? Tudo bem, eu não pode sofrer, mas eu entendo que porque eu errei, porque eu falhei, porque eu fiz algo que não deveria fazer, estou sofrendo a consequência disso em forma de sofrimento. A gente não gosta, mas acaba assimilando com mais facilidade. Mas que quando você não fez nada de errado, você está dando certinho, você está andando na régua, e aí o sofrimento a gente alcança injustamente. É fácil de aceitar o sofrimento injusto? Pois é. Só que esse texto aqui, ele nos confronta, dizendo o seguinte para nós: coisa agradável a Deus é
que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Padecendo injustamente. Quer dizer que, muitas vezes, quando a gente passa pelo sofrimento injusto, fazendo bem, fazendo o que é certo, mas sofrendo as consequências de fazer o que é certo por amor a Deus, mesmo que isso implique em algum sofrimento, um sofrimento que possa ser imposto sobre nós através da perseguição daqueles que estão no pecado, né? Porque muitas vezes você vai fazer o que é certo, mas quem está no pecado, ou quem não tem respeito nenhum pela vontade de Deus, muitas vezes pode fazer você sofrer porque você está fazendo o que é certo, e aí você vai padecer injustamente, né? Você vai passar por um sofrimento injusto, vai ser perseguido injustamente, talvez você perca oportunidades injustamente. Só que o Senhor diz: se você está passando por isso, levante a sua cabeça, porque Deus se agrada de quem sofre assim. Por quê? Porque quando você sofre injustamente, Deus está autenticando a sua identidade em Cristo como filha de Deus, como filho de Deus. Por quê? Porque o texto diz que quando nós passamos por essa experiência, nós passamos por essa experiência porque estamos seguindo as pisadas ou os passos de Jesus. Porque assim como nós, Jesus padeceu injustamente. Sim ou não, irmãos? Jesus foi traído injustamente, Jesus foi desprezado injustamente, Jesus foi maltratado injustamente, Jesus foi zombado injustamente, por fim, Jesus foi morto numa cruz injustamente. Então, quando nós seguimos os passos do Mestre, quando nós seguimos os passos daquele que é o Senhor de toda a glória, a gente vai passar por essa experiência como uma marca distintiva de que nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos seguindo a Cristo, e Deus está autenticando a nossa identidade em Jesus. Tipo assim, o mundo está te reprovando, o mundo está te maltratando, mas Deus está te aprovando. Amém? Deus está te aprovando. Deus está colocando um selo de aprovação em você. Importa ser reprovado pelos homens, mas ser aprovado por Deus nos céus. Porque é a aprovação de Deus que vai definir a sua vitória no final. Porque nós não estamos aqui nessa terra para fazer a vontade dos homens, que estão comprometidos com o pecado, que estão comprometidos com o erro, que estão comprometidos com o mal. Nós não estamos aqui para fazer a vontade dessas pessoas, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Ele nos garante. Amém, irmãos? Quem é que Deus garante? Quem faz a vontade dele. Daniel, ele estava vivendo no reino da Babilônia, um reino, irmãos, governado por um rei, por um imperador completamente entregue ao pecado, pelo rei Nabucodonosor. Porém, Daniel estava fazendo a vontade de Deus. Quando Nabucodonosor mandou que o eunuco levasse para Daniel os manjares do rei, que era a comida consagrada aos ídolos, aos deuses pagãos daquela nação, Daniel disse: não irei me contaminar, traga-me somente legumes. E aí ele foi alimentado com legumes. E o eunuco, que era responsável pela alimentação deles, falou: mas se daqui a alguns dias o rei mandar alguém supervisionar vocês e ver que vocês estão mal alimentados, eu posso ser morto. Daniel falou: nos dê apenas legumes e água, e depois mande alguém vir ver como nós estaremos. E ao final de alguns dias vieram ver aqueles que estavam sendo alimentados. A aparência de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego era muito melhor do que a aparência daqueles que estavam comendo os manjares do rei, porque Deus garante quem faz a sua vontade. Quando surgiu o decreto que ninguém poderia orar a Deus, Daniel falou: eu vou continuar orando ao meu Deus, mas vai para a cova dos leões, não importa, eu vou continuar buscando a Deus, com cova de leão e tudo, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. O que aconteceu, Daniel
se prostra e ora e vai para a cova dos leões. Só que o que acontece? Os leões são impedidos de tocar em Daniel. O anjo do Senhor entra na cova dos leões e Daniel sai ileso da cova dos leões, porque Deus garante quem faz a sua vontade. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus vai garantir você. Amém? Deus vai garantir você. Deus vai garantir a tua vitória. Deus vai garantir o teu sucesso. Deus vai garantir você diante dos seus inimigos. Deus vai garantir a tua vida diante das situações de sofrimento, de destruição que o inimigo possa lançar contra você. Deus vai te garantir fazendo a sua vontade. Então faça a vontade de Deus, porque tem um Deus que vai garantir você lá na frente. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor seja engrandecido neste lugar, que Ele seja glorificado. Vem, essa é a hora da adoração. Vem como estás para adorar. Eu estou triste, vem adorar triste. Estou alegre, vem adorar alegre. Estou preocupado, vem preocupado adorar a Deus. Eu estou ansioso, vem com a sua ansiedade adorar a Deus. Que Deus vai tirar tudo isso de você, a ansiedade, a preocupação, mas vem adorar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus.
Vamos continuar adorando ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Que nessa noite você possa usar os teus lábios, o teu coração, todo o seu ser para engrandecer a Deus, para engrandecer aquele que vive, aquele que reina, o Senhor das nossas vidas. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem é essa pessoa, irmãos? É Jesus. Lá no Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo é Jesus. O Verbo significa a palavra de Deus, a palavra viva. Jesus é a palavra que se tornou gente, se tornou carne e veio salvar a todos nós, derramando o seu sangue. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas
Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia, nós te adoramos. Esse último cântico nós vamos declarar que nós vamos adorar a Deus. Vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Deus. Vim para dizer que estou aqui para render a ti o louvor que lhe é devido. Abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te. Dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
Sui, Andai, Demando e Terraçou. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença nesta noite, para declarar que Tu é a glória, Teu louvor, Tua é a adoração. Nós nos rendemos inteiramente a Ti, completamente diante de Ti nesta noite, como servos, como filhos em Cristo Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, nosso louvor agora, e prepara os nossos corações para ouvirmos a palavra do Senhor, que continuará sendo ministrada neste lugar nesta noite. Eu já abri este culto ministrando a palavra, mas agora, meu Pai, o Rodrigo continuará ministrando a palavra do Senhor. Ó Deus, que toda palavra pregada aqui nesta noite venha encontrar guarida, venha encontrar lugar em nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar.